Então, gente, hoje vamos falar de Marcos. Então, e esta leitura ela fica lá em Marcos 11, Marcos 10, capítulo 46. Então, e começa assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Eu quero parar um pouquinho aqui, para a gente refletir. Este Bartimeu, ele estava onde? Ele estava junto ao caminho, mendigando. Porque naquela época, as pessoas que eram mendigas, que eram necessitadas, elas andavam com a capa. E nessa capa, ela era identificada com o nome que carregava atrás das costas, dizendo: sou mendigo. Então, esse povo, ele tinha uma marca, e era essa marca que identificava a situação miserável deles. E o que eu quero chamar a atenção disso é que, hoje em dia, muita gente, elas carregam a marca, sabe? Você é identificado como aquela pessoa que é necessitada. Às vezes você é identificado com aquela pessoa que depende de A, de B, de família. Então você tem uma marca, né? As pessoas não te conhecem como uma pessoa bem-sucedida. A pessoa te conhece como uma pessoa derrotada, miserável, falida. E isso se repete como essa história, né? Hoje está se repetindo, porque esse mendigo, ele carregava uma marca, e hoje em dia muita gente tem essa marca, das pessoas dizer: ó, lá vai, ó, não deu certo na vida. Aí aponta outro: ó, lá vai, ó, aquela pessoa ali, ó, o marido só vive traindo. Quer dizer, você é identificado com a marca. Você não é identificado como uma pessoa que venceu. Muitas vezes a pessoa é identificada pela derrota que ela vive, entendeu? Então vamos continuar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos diziam e repreendiam para que ele não gritasse. E Jesus, parando, disse: que o chamas? Sim. E chamaram, que o chamassem. Né? Jesus disse: chame-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Presta atenção. O que é que ele tirou de cima dele quando Jesus chamou? A capa, né? Ele tirou de cima dele a capa que o identificava como miserável. Então, ele foi ao encontro de Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Mais uma vez, vamos parar aqui para a gente meditar. Olha só, ele estava no caminho, pedindo esmola, né? Pedindo esmola. Ele vivia das esmolas que davam para ele. Então, quando Jesus chamou ele, pela vida que ele levava, pela situação que ele vivia, ele ia pedir que Jesus desse comida para ele, ou que Jesus desse uma esmola para ele, porque era isso que ele fazia todos os dias da vida dele, né? Então, muita gente, meu amigo e minha amiga, muita gente, às vezes, ela se acostuma a viver
de favor, a viver de pena, a viver de esmola, sabe? Viver de cesta básica, viver dependendo de familiar. Mas Jesus não quer isso, não. Jesus quer que você se levante, que você tire essa capa, que você saia dessa prostração, que você faça algo para chamar a atenção dele. Oh, glória. O cego aqui, ele não desistiu. Se ele fosse ouvir as vozes que diziam para ele não gritar o nome do Senhor Jesus. Não, mas ele não deu ouvido. Ele teve uma decisão, ele decidiu levantar-se dali para ir até Jesus. E aquilo que ele carregava nele, a marca da miséria, a marca da derrota, que era a capa que identificava a sua miséria, a sua situação econômica que ele estava vivendo, ele largou. Ele deixou de lado e foi até Jesus. E ele podia muito bem dizer: Jesus, eu estou com fome, eu quero comer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Mas ele pediu o que para Jesus? Senhor, eu quero ver. Aqui, ó. O que queres que te faça? Jesus perguntou para ele. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Preste atenção. É muito gloriosa a palavra de Deus, minha gente. Preste atenção. Isso é um alimento, isso é uma direção que Deus nos dá todos os dias. Não devemos depender de ninguém, nem de coisas, nem de pessoas. Quando a gente aprende a depender de Deus, Ele usa até as pessoas para nos ajudar, mas não vamos depender dessas pessoas. Porque o cego, ele foi naquilo que impedia ele de sair daquela situação miserável que ele vivia. Ele não queria mais depender de esmola. Ele queria ver. Porque se ele visse, ele ia mudar a vida dele, aleluia. Ele ia mudar a situação econômica dele, porque Jesus agora deu vista para ele. Deus deu a visão para ele. É isso que está faltando na vida de muita gente. É isso que falta na vida de muitas pessoas. Então, essa foi a situação em que o cego se encontrava, dependente de esmola. Mas quando ele viu que Jesus estava ali, ele não deu desculpa. Ele foi até o encontro de Jesus. É por isso que enquanto você, meu amigo e minha amiga, ficar lutando com a tua força do teu braço, quando você ficar sozinho, querendo resolver os teus problemas sem a direção de Deus, você vai viver sempre dependendo da sorte, dependendo de A, de B. Mas Deus, Ele não quer isso. Esse cego, a deficiência dele era ele não enxergar. Mas a partir do momento em que ele disse para Jesus: Jesus, eu quero ver. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele tomou uma atitude, ele não ficou ali querendo mendigar mais e mais. O problema das pessoas é que ela se acomoda à vida que vive. Ela se acomoda, ela administra a vida dela de acordo com o que a situação vai levando. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não uma vida limitada, não uma vida pequena, não uma vida mesquinha. Deus quer fazer você grande, Deus quer fazer você cabeça e não cauda. Então, quando você ouve a voz dele e você passa a praticar o que ele manda você fazer, o que ele manda, o que ele determina você fazer, você vai ter a visão que ele vai te mostrar. Ele vai te dar essa visão. E aí você vai passar a enxergar o que você não enxergava. Por quê? Porque antes, você vivia uma vida limitada. Você se conformava com aquela situação. Você, mulher, você se conforma com o seu casamento dessa forma. Mas ele me trai, mas ele coloca a comida dentro de casa.
Oh, meu Deus. Ele me trai, mas ele paga o colégio dos meus filhos. Quer dizer, você administra a tua vida de acordo com a situação. Você é dona de casa, pai de família, você não tem trabalho e fica aí dependendo da cesta básica que o teu familiar te dá. E você até diz que serve a Deus, você até diz que é crente, que é evangélico, mas e ainda quer pregar para aquela pessoa que está acima de você, que mostra que tem mais do que você. E você passa a ser o quê? Um tropeço. Porque você não tem como mostrar que Deus é na sua vida. Como é que você vai dizer que Deus prospera se você vive uma vida miserável? Como é que você vai dizer que Deus abençoa a família se o seu casamento vive um inferno? Como é que você vai dizer que Deus transforma a família se a sua família vive no campo de guerra? Como que a gente vai mostrar para Deus que Deus é na nossa vida se a gente não tem o que mostrar? Porque a gente já se acostumou a viver de acordo com o que a vida oferece. Porque a mania das pessoas é dizer que tem pessoas pior que ela. E dizem que pouco com Deus é muito. Isso é uma desculpa do diabo. Deus não quer te dar pouco, não. Deus quer te dar muito. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de coisas grandes. Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse, vai, que a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você vê aqui, ó, que ele seguiu a Jesus. Uma vez que você encontra ele, você tem que segui-lo. Você não pode parar. Você não pode viver as mesmas práticas. Uma vez que você tem um encontro com ele, você vai segui-lo. Você quer conhecer mais. Então esse cego de Bartimeu, ele passou a enxergar. Ele passou a ter visão. Quando ele não quis mais viver dependendo de miséria, de esmola. Não dependa dos outros. Você, meu amigo e minha amiga, você só pode depender de Deus. A sua dependência tem que vir do alto. E essa dependência, ela vem junto com a sua fidelidade. Quando Deus passa a ser o teu mestre, quando Deus passa a ser o teu sócio, quando Deus passa a ser o teu Senhor, é porque você passou a ser dependente dele. Você passou a obedecê-lo, então ele passa a ser teu dono. Você vai passar por um momento difícil, sim, vai. Porém, ele vai dar sempre o escape. Ele vai estar sempre te dando uma visão para você sair da situação que você vive. E outra, o servo de Deus, o cristão de fé, ele jamais, ele pode estar passando pelo que ele está passando, pela necessidade que ele tiver, mas ele jamais vai mendigar o pão, ele jamais vai falar para A ou para B o que ele está passando, não, ele vai orar. Ele vai cobrar de Deus as promessas dele, porque ele é fiel. Então Deus permite muitas coisas para que a gente venha lembrar de suas promessas, para que a gente venha prová-lo nas suas promessas. E Deus, ele faz acontecer. Aí sim, aí Deus pode usar sim o homem para te ajudar, mas não você ir lá e pedir a A ou a B algo para te sustentar. Não, a sua dependência tem que vir de Deus. E Deus, ele usa quem ele quiser. Ele tira até de quem tem para dar a quem não tem. Mas é com ele.